Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque não há outro nome sobre todos os nomes, senão o nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Quão poderoso é esse nome. Aquele que ressuscitou hoje, num domingo da ressurreição. Nós podemos celebrar a vida, irmãos. Sim, a vida que Ele concedeu, pagando um preço de resgate por nós, pelos nossos pecados, para nos redimir, para que pudéssemos com liberdade adorar, bendizer e cultuar esse Deus gracioso, poderoso, como Ele é. Nome que está sobre todos os nomes, o qual todos os joelhos terão que se dobrar diante dEle. Quão precioso é e quão maravilhoso é adorar esse Deus, é bendizer esse Deus, é cultuar esse Deus. Não há barreiras, não há limites que nos impeçam de adorar esse Deus. Por isso, feche os seus olhos aí na sua casa. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esta obra maravilhosa que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário. Mas a cruz não conseguiu vencer o nosso Jesus. Ele ressuscitou, Ele vivo está, reinando, soberano e agindo de maneira poderosa na nossa vida. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Louvamos-Te, porque Tu és o nosso Redentor, Senhor e Salvador. E neste domingo de Páscoa, bendizemos ao Senhor. E louvamos pela obra consumada na cruz do Calvário, pelos méritos graciosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso coração se rende diante dessa realidade que transformou e mudou a nossa vida e tem transformado e mudado vidas. Que a Tua presença maravilhosa seja manifesta em cada lar neste momento que nos ouve. E juntos possamos celebrar a vitória, a conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida nele, pois não há outra possibilidade de vida a não ser em Cristo Jesus, a vida eterna. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorado, celebrado, cultuado, seja em todo o tempo. Deus bendito, que o Teu Espírito Santo continue ministrando no nosso coração, e que a Tua palavra encha a nossa alma e alimente o nosso coração, no nome de Jesus. Mensagem essa cantada, como nós cantamos aqui, e agora, Senhor, quando iremos meditar na Tua preciosa palavra, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Bom é louvar ao Senhor, meus irmãos, em todo tempo, e isso independente de circunstância. O importante é que saibamos adorar ao Senhor em todo tempo e em todo momento, celebrando a Ele, dedicando a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós aqui na igreja, você aí no seu lar, mas unidos na mesma fé, no mesmo propósito, que é adorar, celebrar e cultuar o nosso soberano e gracioso Deus. O texto da palavra do nosso Senhor, que eu quero compartilhar com você nesta noite, para nossa reflexão, se encontra na carta do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao verso de número 13, onde nos diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que
me fortalece. Que palavra preciosa do apóstolo Paulo, onde eu quero compartilhar com você e meditar no seguinte tema: aprendendo a viver com Deus. Vida com Deus é aprendizado, irmãos. Em todo tempo, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário teve uma finalidade: nos redimir, mas ao mesmo tempo nos modelar segundo o padrão do reino, segundo a vida do reino. Assim, quando a graça nos alcança, ela nos transforma e nos ensina a viver de acordo com a vontade soberana de Deus. Por isso, quando conhecemos e somos alcançados por essa graça maravilhosa, nós aprendemos a viver com Deus. Sim, aprendemos a viver com Deus, não regido por um padrão estabelecido por mim e por você, mas modelado por um padrão alicerçado e fundamentado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática para a nossa vida. Na vivência com o Senhor, independente do que vamos viver ou que vamos enfrentar, nós estamos em franco aprendizado. Jesus vai modelando a nossa vida, vai nos ensinando, e Paulo, neste momento e nesse texto, ele está transmitindo esta verdade, daquilo que ele já tinha aprendido com o Senhor, diante dos embates da sua vida, ao longo da sua caminhada. Ele escreve esta carta, e aqui ele diz que aprendeu a viver. Sim, porque a vida cristã é um aprendizado diário, que temos com o Senhor, tanto nas circunstâncias boas, como também nas circunstâncias ruins, pois em todo o tempo estamos aprendendo com o Senhor. É claro, quando eu e você temos um coração ensinável, sim, sensível à palavra, que nos vai educando e nos modelando, segundo a vontade soberana do Senhor. Paulo, dentro desse contexto, estava preso, pesava sobre a sua cabeça uma sentença de morte, provavelmente passando algum tipo de necessidade, porque ele diz no texto, mas ainda assim ele diz que estava contente no Senhor, estava sereno diante de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Prisão, provável sentença de morte, talvez carência ou necessidade de algo, mas firmado em Deus, fortalecido no Senhor, resguardado no Senhor e confiado. E aí a pergunta que a gente faz é: qual é o segredo de Paulo para encarar essas circunstâncias e ainda assim dizer assim: estou contente? Há contentamento do Senhor na relação com o Senhor. E o segredo, querido, o apóstolo Paulo nos deixa revelar através desta palavra, desse texto que acabamos de ler. E a primeira coisa que eu te chamo para considerar como lição para mim e para o seu coração, é exatamente na palavra que Paulo diz quando fala: aprendi a viver contente. Ele não nasceu sabendo viver contente. Ele aprendeu na relação com Deus a viver contente no Senhor, diante de qualquer circunstância e necessidade que ele pudesse enfrentar na sua vida. Se era bem, contente no Senhor. Se é em alguma circunstância ruim, contente no Senhor, sabendo que Deus iria sustentá-lo, guardar. Então, a lição que Paulo retrata por esse estado de espírito em que ele vivia diante das coisas na sua vida, ela vem de um longo aprendizado com Deus, vivência com o Senhor. E aí a gente precisa considerar, irmãos, que tem muitas pessoas que passam quase que a vida toda ouvindo falar de Deus, mas não aprende a viver com Deus. Convive num contexto das coisas de Deus, mas não aprende a conduzir a sua vida de acordo com aquilo que Deus espera. E Paulo está nos ensinando que é realmente na trajetória da vida de aprendizado, na vivência com Deus, é que nós vamos aprender a vivenciar e a viver, não segundo os meus padrões, as minhas emoções, os meus sentimentos, mas sim
em Deus, naquilo que Ele planejou, naquilo que Ele realizou, tanto para mim como para você. Enquanto que a maioria das pessoas aprende o oposto diante dos embates, das circunstâncias desfavoráveis da vida, a se entristecer e muitas vezes a ser amargas. Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a viver contente. E ele fala disso, como eu já disse, de dentro de uma prisão, preso, sua liberdade tolhida, mas isso não impedia de ele ainda assim estar contente numa relação de contentamento com o Senhor. É claro que Paulo não está dizendo aqui que você e eu devemos sorrir diante das circunstâncias ruins, não é isso. Mas é se solidificar e se alicerçar na provisão, no cuidado, na ação graciosa de Deus que irá nos sustentar, mesmo nos dias bons, como também nos dias maus. Isso é um aprendizado, querido. Porque via de regra, como ser humano, a minha tendência e a sua é de fato entristecermos, perdermos a esperança, nos desesperarmos ou ficarmos amargurados. Essa é a tendência do ser humano natural. Mas em Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, na vivência diária honesta e íntegra com Deus, nós somos moldados, não só por fora, mas principalmente por dentro, porque a mudança verdadeira é de dentro para fora, que vai nos tornando a ser pessoas melhores, parecidas com o nosso maior exemplo, que é Jesus, o nosso mestre, do qual nós somos discípulos, e todo discípulo precisa caminhar nos mesmos passos do mestre, e isso Jesus Cristo ensinou, e isso Paulo aprendeu com seu mestre Jesus, e eu e você somos desafiados também, como os discípulos verdadeiros, a aprender, se é que de fato eu e você somos seguidores reais do Senhor Jesus, ou apenas profetizamos uma fé falsa, um mestre e um Deus que não é real para nós, é apenas de história. Porque quando é real, muda, transforma e modela a nossa vida, e aprendemos, como o apóstolo Paulo aqui diz que aprendeu. Aprendeu o quê? A viver contente, a moldar os seus próprios sentimentos segundo a vontade de Deus, ao querer de Deus. Entender isso. Então o apóstolo está dizendo aqui que ele aprendeu a considerar cada experiência da sua vida, seja ela boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver e amadurecer. E é isso que nos torna varões e varoas perfeitas no Senhor. E é isso que ele chama de desenvolver a nossa salvação. É este aprendizado, é esse crescimento, é esse amadurecimento que eu e você precisamos ter nele. E isso nós aprendemos vivendo com ele, sozinho. O nosso sentimento vai na contramão com aquilo que Deus espera de nós. Mas rendido diante do Senhor, nós aprendemos com ele. Porque seremos modelados, ensinados por aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Então olha só, a primeira lição que Paulo nos retrata em como aprender a viver com Deus, é de fato, se dedicar ao aprendizado sincero, de um coração ensinável, que se rende de maneira à obediência aos pés do seu mestre Senhor, que é Jesus, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para andarmos de acordo como os filhos da luz e não como os filhos das trevas. E isso é um aprendizado diário na minha vivência com o Senhor. Por isso Deus nos desafia, através da tua palavra, a vivermos. A segunda lição, e o segundo termo que ele usa aqui é a viver. E aqui ele está dizendo é a viver contente, com contentamento do Senhor. Eu aprendi a viver contente. Pressupõe de que antes de Paulo não ser modelado, antes de Paulo ser modelado por Deus, não havia esse sentimento no seu coração. Ele está retratando nesse texto de que ele aprendeu a viver assim, a partir do momento em que Cristo se revelou na sua vida.
E nessa caminhada diante das experiências da vida, ele foi aprendendo a lidar com isso. E aí ele chegou ao nível de maturidade de viver contente, independente da situação. Apóstolo Paulo, como eu já disse, não está aqui dizendo que é para você e eu ficarmos sorrindo diante das lutas ou das tempestades da vida. Não, não é nada disso. De maneira nenhuma. Porque o sofrimento incomoda, e incomoda muito. O sofrimento traz dor, traz tristeza, e é natural que sintamos isso. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que é possível conservar o controle da situação. Sim, o domínio próprio diante da situação, alicerçada na certeza de que Deus estará sempre no controle de todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Independente do problema que iremos enfrentar ou que possamos enfrentar, é entender que Deus está no controle. E o nosso coração se volta para Ele também entendendo, com um domínio próprio, de que Deus está no controle de toda e qualquer situação, independente do problema que eu possa enfrentar ou das circunstâncias que eu venha viver. Então, quando ele fala de viver contente, ele não está falando de sorrir do sofrimento. Ele está dizendo que, mesmo com o incômodo do sofrimento, o meu coração está voltado para Deus, que é o provedor de todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mantenha o controle. Porque as pessoas, via de regra, diante de circunstâncias difíceis na sua vida, tendem a retroceder, a desistir, a abandonar, a olhar para trás, e alguns até mesmo se esquecerem de Deus. Não crer que Deus o está livrando, está guardando diante das circunstâncias, diante das pressões próprias deste mundo, perde a graça de andar com Deus. Mas talvez fazem isso porque, como diz o primeiro ponto, durante a experiência com Deus não conseguiu aprender, porque nunca teve um coração ensinável. Porque se tivesse um coração ensinável, saberia aprender a viver com Deus, e jamais o abandonaria, e jamais olharia para trás, jamais retrocederia. Um coração que faz isso é porque, mesmo que passou 10, 20, 30 anos, seja quanto for, vivendo num contexto religioso, mas nunca aprendeu com Deus a viver com Deus. Então, mais do que falar de Deus, estar num ambiente que se fala de Deus, ei querido, eu e você somos convocados e desafiados a aprender a viver com Deus. Você pode passar a sua vida toda frequentando uma comunidade religiosa e jamais conhecer o Deus que se revela ao coração daqueles que têm desejo de ver e de aprender com Ele. E isso é muito sério, porque vida cristã séria e vida cristã verdadeira pressupõe crescimento, amadurecimento, pressupõe ensinamento da parte de Deus, vida moldada, vida alicerçada, vida firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então Paulo diz que aprende a viver contente, e isso por causa de Deus, agindo na sua vida através do Espírito Santo. E ele continua nesse texto dizendo, a viver contente quando? Só quando tudo está muito bom? O que a maioria das pessoas fazem? Não. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se havia fartura, ele celebrava ao Senhor. Se houvesse fome, ele celebrava ao Senhor. Isso não trazia variação na sua fé, nem na sua esperança e nem na sua confiança com Deus. Quantos e quantos são pressionados diante dos momentos difíceis a duvidar, a deixar de crer,
a deixar de esperar pelo Senhor. É muito fácil conduzir a nossa vida de fé quando tudo vai muito bem. Mas não é quando enfrentamos as tempestades da vida que a nossa fé é provada? Se de fato cremos e confiamos naquele que professamos ser o nosso Deus, o nosso Salvador? Não é diante dos embates das seduções deste mundo que eu sou desafiado a firmar a minha fé e a minha esperança no Senhor, e quantos abandonam? São capturados e desistem. Não é em meio aos embates da vida que crescemos na fé com o Senhor e damos prova de que cremos no Senhor. Então olha só, a terceira lição que Paulo traz para o nosso coração é aprender de fato, viver contente, independente da situação que eu e você tenhamos que enfrentar. É preciso manter a fé, é preciso manter a serenidade, independente da situação que enfrentamos, queridos. Quando Cristo veio a essa terra e ensinou aos seus discípulos, ele disse que não teríamos vida fácil aqui. Pelo contrário. Ele falou que o mundo nos odiaria, ele falou que seríamos como ovelhas em meio de lobos, ele falou que passaríamos por aflições. A palavra de Deus reforça isso na carta de Tiago, dizendo que todos quantos querem viver piedosamente, ou segundo a vontade de Cristo, serão perseguidos. Então olha só, ele nunca nos iludiu com respeito aos embates da vida. Mas em todo momento que ele disse que enfrentaria isso, ele também fala que estaria conosco, que seria presente na nossa vida, que nós não precisarmos atemorizar o nosso coração diante das situações que viéssemos enfrentar, porque ele estaria presente. E isso é o referencial para o nosso viver, ou para o coração daquele que tem aprendido com o Senhor ao longo da sua vida, para manter a serenidade mesmo diante dos embates, das aflições, das coisas ruins, das humilhações, na hora da escassez, mas também na hora da abundância. Ele consegue manter o equilíbrio de fé no Senhor, independente do momento que ele esteja vivendo. Que fé é essa e que em meio aos embates da vida nós duvidamos? Que fé é essa, ou que crença é essa que diante das circunstâncias da vida, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé? Que vida cristã é essa, que diante das circunstâncias desfavoráveis da vida, a gente perde as esperanças, perdemos a esperança e nos atemorizamos ou entramos em pânico e desespero? Que fé é essa, que não consegue descansar no Senhor e aquietar o seu coração no autor e consumador da sua vida? A gente precisa aprender a desenvolver uma fé que saiba manter o equilíbrio diante de qualquer situação na nossa vida, queridos. Seja no momento da bonança, ou seja no momento da escassez, seja diante de um fato bom, ou seja diante de um fato ruim. Há variação no seu coração. Eu não estou dizendo de externar uma emoção, alegria ou tristeza, mas eu falo variação na sua fé, na sua confiança, de que Deus está sustentando, de que Deus está guardando, de que Deus está amparando, de que Deus está no controle, conduzindo todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Qual é a circunstância da sua vida em que você tem prazer de louvar ao Senhor? Só quando tudo vai bem? Ei, que tipo de adorador é você? Que só adora quando tudo vai bem. Se você é desse tipo, eu te convido a estudar novamente a lição da escola dominical que foi dada pela manhã. E aí você vai aprender realmente o que significa ser adorador. Que cultua, que adora, que
exerce fé independente da circunstância. Se está na bonança, dá glória ao Senhor. Se está na luta, continua glorificando pela vitória e a conquista que Deus vai promover na sua vida. Porque sabe, entende que Deus está no controle de toda a situação. E é isso que Paulo está levando os seus ouvintes a crer e a aprender, usando a sua própria vida como exemplo, para exemplificar uma lição preciosa no coração dos seus ouvintes. E também no seu, e também no meu, que sou também como você, desafiado todo dia a aprender com o Senhor, nessa vivência e nessa caminhada com Deus. A gente sabe que nessa vida há os bons alunos e os péssimos alunos. Os bons alunos ouve, entende, aprende e vive. Os péssimos alunos ouve, não aprende e não vive. Isso também classifica o bom e verdadeiro crente e aquele que é só de palavra, mas não de fato e de verdade. Porque não consegue aprender com o eterno, com o Senhor, com o mestre da nossa vida. E Paulo está dizendo que viveu, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas pastor, isso é muito difícil. E quem está dizendo que é fácil? A vida cristã não é fácil. E por que não é fácil? Porque é uma vida de cruz. Todos que querem seguir a Jesus têm que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, desejos, emoções que contrariam aquilo que Deus espera, vontades, é mortificar-se, negar a si mesmo e seguir. Então não é para qualquer um, é só para aquele que entende de fato a mensagem e o chamado e diz assim: estou disposto no Senhor a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Esses são ensinados, esses aprendem com o Senhor, esses não ficam pelo meio do caminho ao longo da jornada, esses tomam posse da promessa. Mas de onde vem essa força? Com certeza não vem de mim nem de você, meu querido e minha querida que está me ouvindo nesta noite. Essa força vem de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso de número 13, de maneira muito sábia, diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o que o texto nos diz, ao retratar essa experiência, essa vivência, e transmitir essa lição. Ele diz assim: eu consegui, porque aquele que me fortalece me capacitou a conseguir. Se eu aprendi, é porque aquele que me fortalece me ajuda e me ampara a viver nessa dinâmica. E aqui nós aprendemos que enquanto eu e você dependemos da nossa própria força para nos moldar aos padrões de Cristo, jamais conseguiremos isso. Porque isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, nos ensinando, nos modelando, revelando a verdade e nos moldando para o crescimento do Senhor, a aprender a viver nessa dinâmica diante de qualquer circunstância da nossa vida. E Paulo diz que ele conseguiu isso porque ele tem a mais plena consciência de que se alguma coisa ele faz e aprendeu no Senhor, é porque o Senhor lhe fortalece para lidar com todas essas coisas, enfrentar até mesmo os seus próprios sentimentos, anseios da própria carne, do homem carnal, para viver de acordo com a vontade soberana de Deus. É interessante que muitos usam esse texto de maneira extremamente errônea, firmado apenas numa teologia triunfalista, de que tudo posso no sentido de ter, de possuir, de adquirir, de conquistar. Ei, Paulo está falando disso. A gente precisa entender o contexto em que ele está falando. Ele consegue ser ensinado e aprender no Senhor por causa da ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. E muitos usam
esse texto de maneira equivocada, totalmente equivocada. O que Paulo está dizendo, essa força que o faz viver e encarar tudo diante da sua frente e poder vencer e conquistar, é porque essa força que age na sua vida vem de Deus, para que ele possa se render, para que ele possa se modelar, para que ele possa aprender e a lidar com todas essas circunstâncias firmado no Senhor. Paulo está dizendo que na força do Senhor ele tem o poder, condições de administrar tudo isso que ele tem que lidar ao longo da sua vida, crescendo, amadurecendo, sendo aperfeiçoado no Senhor. O que ele está querendo dizer aqui é, se ele aprendeu, é porque Cristo lhe fortalece. Se ele consegue viver contente, é porque Cristo lhe fortalece. Se em toda circunstância ele consegue manter a serenidade e o controle, é porque Cristo lhe fortalece. Em nenhum momento Paulo está ensinando uma teologia triunfalista, de conquistar todas as coisas, todos os bens, tudo aquilo que o meu coração almeja. Não é isso. Ele está falando que ele pode sim encarar, aprender, viver contente, crescer e amadurecer, é por conta da ação graciosa de Jesus na sua vida. Vivemos dias difíceis. O que você está aprendendo com o Senhor? Aonde está alicerçada a sua fé? Aonde está firmada a sua esperança? Vivemos tempos inusitados, mas e aí? O que eu e você vamos fazer? Continuar crendo, continuar adorando, continuar servindo ao Senhor, continuar amando as coisas de Deus, continuar apaixonado pela palavra, continuar cultuando. Sim, cultuando, mas pastor, eu não posso ir na igreja. Uai, mas quem disse que para cultuar você precisa sempre estar na igreja? Você faz isso na sua casa. E aqui, aplicando essa lição de maneira prática, querido, talvez para você que está me ouvindo nesta noite, que só por conta da circunstância de não poder vir na igreja, talvez você parou de orar, talvez você parou de louvar, talvez você parou de ler a palavra, talvez você parou de cultuar a Deus. Porque talvez para você, culto é só quando você está entre quatro paredes de um templo. Mas a gente sabe que culto e adoração, não importa o lugar. Quando somos verdadeiros, em todo lugar, adoramos ao Senhor. Mas é claro que a palavra de Deus estabelece um lugar para o culto público, que é a igreja. Mas independente desse, é o culto da vida. E quando aprendemos a viver com Deus, isso é bem claro no nosso viver. Talvez nesses dias difíceis que estamos vivendo, talvez alguns vão até perder o referencial de adoração. Porque já não sentiam o prazer de estar na casa do Senhor, talvez nesse momento se encontrou com a sua vida real, que sempre foi um não adorador, um não discípulo. E talvez seja um momento para você tirar algumas reflexões e aprendizado. Para quê? Para ser honesto com Deus. E modelar a sua vida de maneira como Deus espera que seja. O aprendizado da vida cristã é algo contínuo. Ele não para. Só cessa quando nós morremos ou Cristo vir nos buscar. Mas enquanto estivermos nessa dinâmica com vida, nós estamos em franco aprendizado para aprender a viver com Deus. Não importa se estamos diante de uma pandemia ou se estamos vivendo tudo bem, tudo sob controle. Em detrimento o momento, aqueles que aprendem a viver com o Senhor, vivem com o Senhor, podendo ir na igreja ou não,
estando em casa ou na igreja, com pandemia ou sem pandemia, com circunstâncias ruins ou boas, ele vive porque aprendeu a viver com Deus. E a palavra do Senhor nessa noite nos chama para esse desafio. E Cristo morreu por isso, querido, para te dar esta nova vida. Porque a própria palavra disse assim: estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. Fomos moldados, ensinados. Porque agora não vive eu e nem você, mas Cristo vive em nós, como diz o apóstolo Paulo. Então olha só. Como cristão e ser humano que somos, estamos vulneráveis a qualquer circunstâncias e experiências ruins na nossa vida. Passa fome, fartura, escassez, humilhação, honra. Todos nós estamos à mercê. Mas a partir do momento que aprendemos a viver com Deus, saberemos lidar com todas essas coisas, sem jamais perder o foco, sem jamais perder a fé, e sem jamais perder a esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Cristo possa ministrar no seu coração, assim como ministrou continuamente no coração do apóstolo Paulo, e te levar a cada dia a aprender a viver com Deus, para desfrutar daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem realizado na sua vida, ao ponto de, com toda convicção no seu coração e da sua alma, você usar as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usou ao escrever aos irmãos da igreja em Filipos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a força vem dele, para me capacitar a lidar com qualquer circunstância da vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa alimentar a sua fé, mas que o Senhor, acima de tudo, possa te desafiar, dia após dia, a aprender com Ele, a viver na dinâmica e na estatura de um varão, de uma varoa aperfeiçoada e ensinada pelo eterno e supremo Senhor da nossa vida, Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã, aí na sua casa. Que o Senhor possa ministrar grandes coisas na sua vida. Sim, porque o nosso Deus está acima de qualquer circunstância. Que o Senhor possa encher o seu coração de fé. Que o Senhor possa encher o seu coração de esperança. Que o Senhor possa ministrar paz, alegria no seu coração. Que você possa colocar toda a sua ansiedade e lançar nas mãos daquele que tem cuidado de você, que é o nosso Deus. Ele não desiste de mim, muito menos de você. E o seu cuidado é presente na minha e na sua vida. Gostaria de orar contigo neste momento, aí na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e invocar o nome daquele que é poderoso para nos abençoar e nos guardar. Oremos ao Senhor neste momento, encerrando esse culto precioso aqui, mas o nosso culto continua em todo o tempo adorando ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Pai. Pelos méritos preciosos do nosso Senhor e Mestre Jesus, e Salvador da nossa alma. Te louvamos, porque nele temos aprendido a viver de acordo com a tua santa palavra, de acordo com o teu querer, com o projeto do Senhor para a nossa vida. Não é circunstâncias, não é momento que vai alterar essa relação dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros discípulos do Senhor, porque eles têm aprendido no Senhor, a viver com o Senhor, a andar com o Senhor, a obedecer ao Senhor, a honrar ao Senhor, a cultuar ao Senhor, em todo tempo e em todo momento. Deus bendito, nós te louvamos, porque não vivemos de aparência, mas vivemos
porque temos aprendido a viver com o Senhor, para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, mas também, Senhor, para a alegria do nosso coração, porque quando estamos numa relação sincera e íntegra com o Senhor nos leva a níveis mais profundo de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento na fé com o Senhor. Faça isso com cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, Senhor. Faça isso na minha vida, porque a dinâmica não parou. Continuamos, Senhor, no curso da vida, aprendendo diariamente com o Senhor. Quebra todas as existências do nosso coração e nos leva a um amadurecimento com o Senhor, a um padrão de fé, de vida cristã. Ó Deus, que saiba lidar com todas as coisas da vida, firmada no Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, autor da nossa fé, Redentor nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Abençoa este lar e abençoa essa família que nos ouve. Que a Tua presença graciosa possa ministrar na vida de cada um neste momento, Senhor, inclusive na minha, que careço do Senhor e da ação poderosa do Senhor. Entra com providência, porque o Senhor é Deus que cuida de todas as coisas, da direção, da sabedoria, da orientação da parte do Senhor, e manifesta a Tua graça, graça redentora que salva aquele que ainda não foi alcançado, mas que ensina aquele que já foi alcançado a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que a bênção do Senhor, ó Deus, possa reinar e repousar em cada lar neste momento, no nome de Jesus, e que a presença graciosa do Senhor remova qualquer tipo de mal e renova esperança e alegria em cada coração, no nome de Jesus. Bendizemos ao Senhor em todo o tempo, e o Teu louvor, Senhor, estará sempre nos lábios daquele que Te adora em espírito e em verdade. Bendito seja o Senhor.